Essa é a igreja de Jesus. O poder está na igreja. E hoje eu preparado uma palavra, um estudo sobre poço de águas vivas, Eltinho. E eu compartilhei com alguns irmãos, e ontem eu compartilhei com o pastor, uma situação lá na igreja da África, e passou muitos dias lá sem água. O poço secou, passaram muita dificuldade. E a gente, como ser humano, como homem, né? Como pai, você se preocupa de ver o povo aflito, passando uma necessidade. E conversei com o pastor Josué e pediu para avaliar lá, condenar o poço da igreja. Um poço que nunca havia faltado água. Outro avaliou, disse que ela tinha que cavar um outro poço. E esse poço que estava até hoje lá era para jogar os entulhos dentro. E eu falei para ele, vamos aguardar, me dá aí uns dias para me dar uma pensada, porque eu vou orar, vamos decidir. E você sabendo que a pessoa está passando por uma necessidade, a primeira coisa, eu pensei no meu coração, manda abrir outro poço. Mas Deus não permitiu. E Deus levantou 2 rapazes lá, que hoje estão congregando lá na igreja. Eles desceram, desentupiram o veio da água, e hoje está transbordando água com abundância, Veltinho. E eu perguntei, falei para o pastor, o que nós aprendemos com isso? Deus disse assim, enquanto seus olhos estavam nas coisas materiais, eu não podia agir. A hora que vocês levantaram os olhos espirituais, aí eu fiz. Então eu perguntei para ele, por que um poço que estava condenado, que não havia água ontem, hoje está transbordando? Como é que explica isso? Então, Veltinho, não sei onde que você está, não estou te vendo. Então, você vê como é que é as coisas de Deus. Nossos olhos estavam ali voltados, que entulhar, tinha que cavar, talvez teria gasto dinheiro, teria esforço e não tinha virado nada. Mas a água está lá, voltou a germinar e não choveu até agora lá. Então é isso que a igreja precisa. A hora que a gente tiver essa consciência, a Bíblia diz que nada é impossível. Mas às vezes eu leio isso aqui, eu às vezes até já decorei, porque se tornou até um jargão na minha vida. Enquanto esse é o propósito de Deus. Preocupamos com coisas tão simples, quando Deus quer fazer grandes coisas. Então a hora que a igreja despertar para isso, isso vai acontecer, meu tio. Isso está no coração de Deus. Esse é o propósito de Deus, de restaurar um altar santo e puro. Mas é preciso eu deixar Deus fazer, eu me santificar, eu me purificar, para que isso possa acontecer dentro da igreja. Porque nós fazemos parte do corpo, filho. Porque se a gente olhar para a circunstância, não é fácil. Às vezes o irmão passando problema, às vezes a gente até ora, mas o problema está nele, é ele que está passando. Porque daqui a pouco eu vou embora para a minha casa. Daqui a pouco eu vou para o meu trabalho, eu já vou esquecer, mas ele vai ficar com uma dificuldade. Mas a hora que nós tivermos essa consciência, filho, de falar o que Deus mandou falar, de ter essa atitude, isso é fé. É isso é que move as águas, é isso é que transforma. Mas a igreja, filho, vive numa mordidão. Até quando nós como igreja vamos suportar, achando que Deus vai suportar essas coisas? É tantas coisas pequenas, filho. É tantas coisas insignificantes. E hoje de manhã eu estava escrevendo, amado. São coisas tão pequenas. Enquanto Deus tem tantas coisas para fazer. Mas colocamos dificuldade, colocamos obstáculo. E nessa palavra, quando nós lembramos lá da samaritana, que encontrou com Jesus naquele poço. Ela era um problema, essa mulher era uma pecadora, essa mulher estava condenada. Mas o dia que ela encontrou Jesus, que ela bebeu águas vivas, essa mulher se transformou. Ela saiu dali, você vai ver lá no final do capítulo, que ela foi para a cidade e foi anunciar. Então nós precisamos, eu preciso gerar essa consciência no meu coração, de manter, de reter essa água viva dentro de mim. Isso precisa fluir, porque Deus, nós vamos ver aqui na palavra, que Deus nos coloca numa condição de poço, nós temos que estar jorrando essa água viva, porque o que transforma é a água viva. Se não for água viva, ela não transforma, ela não gera efeito nas nossas vidas.
Por isso, amado, assim, que a hora que a igreja tiver essa consciência, entender que esse poder está na igreja, quando a igreja ora, por que aconteceu esse milagre lá? Porque a igreja orou, porque a igreja clamou, por que as coisas estão dando certo, por que nós temos isso? Porque quando nós colocamos a verdade no nosso coração diante de Deus, esse é o propósito de Deus. E às vezes eu penso assim, às vezes a pedra de tropeço sou eu. É preciso ter essa consciência. Às vezes achamos que a enfermidade está no outro, mas a enfermidade está em mim. Eu é que preciso. Mas acontece, amado, que nós vamos acostumando com as bênçãos, e isso vai se tornando uma coisa tão corriqueira na nossa vida, vai se tornando uma coisa assim, parece que até tão insignificante, e nós passamos a nos tornar um ingrato. Sabe por quê, filho? Tá bom, porque minha casa está bem, então para mim está tranquilo. O Eltinho falou, a casa está arrumada, a esposa está aqui, está tudo bem, é muito fácil. Ah, glória a Deus, e vai embora. Será que nós temos essa consciência de orar verdadeiramente? Então, amado, é isso que nós precisamos. Nós precisamos derramar essas águas vivas. Nós temos que deixar de ser essa sequidão, filho. Porque a água viva é o Senhor Jesus que transforma. É Ele, amado, que Ele acaba com essa sequidão espiritual. Mas a gente parece que está ouvindo tantas coisas bonitas, tantas palavras, não é possível. E eu fiquei pensando, a hora que eu passei grande dificuldade na minha vida, o joelho no chão, 24 horas, clamando, chorando, depois parece que vai acostumando, parece que Deus é obrigado a atender aquilo que eu quero, vai me se acostumando, aí já não concorda com tantas coisas. Então, mas nós não podemos nos deixar contaminar, porque se contaminar, essa água não vai transformar a vida, essa água não vai mudar. Você pensa que isso, amado, não moveu os céus? É isso que moveu os céus. E para Deus é nada impossível. Porque não é possível, amado, não é possível que esses milagres ficou restritos a essas histórias da Bíblia, não é possível isso. Será que só ficou restrito a isso? E nós? Então, nós assim, nós precisamos ver que o que enche a presença do templo é a presença de Deus. Se não tiver, filho, não tem vida. É por isso que às vezes a gente vê tanto barulho na igreja, mas não vê milagre. Porque é muito mais fácil, estava conversando, né, o pastor, a gente tem trocado ideia, né, pensando, falei, é muito mais fácil. Por que as igrejas, às vezes falar, mas está sempre falando em igreja, é para a gente olhar para os erros dos outros, para a gente não cair. A gente não está criticando, não estamos falando placa, mas nós estamos vendo diante dos nossos olhos, isso é público e notório, está para todo mundo ver. Não é possível que a gente não está olhando e a gente não vai consertar. Sabe, amado, quando é liberado, às vezes quantas coisas, palavras, quantas bênçãos, né, quantas palavras proféticas, a gente nem toma conta disso. Mas na hora da necessidade. Então, mas lá você vê lá em Jeremias 2:13, Deus já fala sobre isso. Olha, Veltinho, olha só para você ver. Olha, Deus confirmando a palavra. Jeremias 2:13 ele fala, o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a própria fonte de água viva. E tentaram cavar suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter águas. A gente precisa, amado, a gente precisa assim, ter a consciência, amado, que eu estou doente. Eu tenho uma lepra, ou várias lepras. Então, amado, esse poço está vazando. É por isso que às vezes ora e não acontece nada. É preciso passar por uma manutenção, isso aí precisa ser consertado urgente. Nós vimos ontem a questão do arado, parece assim, amado, parece que é tão loucura isso, mas pensa bem sobre isso. Você vê assim que a palavra vem, né? Eu tinha pensado outra coisa, eu fiquei na ansiedade ontem à noite, ainda falei para a Ana, aquela ansiedade no coração de mudar, sabe, mas de fazer a coisa certa, do compromisso, da responsabilidade. Então, mas ele fala assim de poços que não retém, da gente trocar as coisas, está falando de ingratidão, Deus fez tantas coisas, aí nós viramos as costas para Deus. Eu creio que muitos aqui já experimentou milagre. Todos já experimentou. Mas nós vamos ficar apenas nisso. Um dia eu compartilhei na igreja que, às vezes fala assim, conta o milagre, em 1922, não filho, é hoje. Essa disposição de vir, de estar aqui,
O mover de Deus aqui não é possível. Eu preciso receber isso. Amado, foi liberado aqui a unção de cura, e quem teve que foi sábado, domingo, foi liberado isso sobre a igreja. Eu não sei se quem lembra disso. E hoje Deus confirmando de novo. Deus está levantando os que estão dispostos, filho. Compreende agora que o reino não para, não espera? Olha aí, amado, as coisas. Às vezes a gente não entende a pregação, mas lá na frente a gente vai compreendendo as coisas. Então, amado, nós precisamos, na caminhada, muitas vezes nós nos enchemos, nós estamos cheios, um poço transbordando, cheio de água viva, mas qualquer coisinha nós permitindo, sabe, já começa a permitir até que os filisteus comecem a entulhar os poços. Foi o que aconteceu lá. Houve uma condenação, o povo estava passando necessidade. Mas quando o povo levantou, a igreja falou, vamos orar. E como é que aconteceu? Por que que o que estava condenado hoje está jorrando água? Hoje está abastecendo, hoje está saciando a sede daquele povo. Então você vê, amados, que a gente precisa ir muito mais além. Muitas vezes nós estamos firmados como um soro, estamos cheios, mas qualquer coisa começa a vazar. Parece assim, a gente me aborrece com tantas coisas pequenas, com tantas coisas importantes para fazer. Porque é fácil, filho, quando as coisas estão bem para a gente. É fácil. Agora quem passa a luta. E é por isso que a gente precisa ter a consciência da constância na nossa vida cristã. Ontem cheio, hoje vazando. Anteontem transbordando, hoje já está vazando. Mês passado transbordando, hoje está vazio. A gente vive nessa inconstância. Ainda, amado, que a gente tem visto tantas coisas. A gente tem visto tantas coisas, amado. Tantos milagres. O diabo é astuto, filho. O diabo é astuto. Ele vai matando a fé do cristão, porque ele não está falando do povo lá fora. Aos poucos. No nosso coração está cheio da presença, a vida, o Espírito do Senhor está em nosso coração. Amém? O que o diabo faz? O que ele procura fazer? Fazer um furo pequenininho, insignificante, no coração do cristão. Pouco a pouco vai vazando. Uma pequena gotinha. A vida vai se esvaindo. A presença de Deus vai saindo. Sem vida, a morte é certa. E qual que é o propósito dele? É fazer vazar todo o Espírito de Deus, toda a vida que há em nosso coração, através de coisas que nós não percebemos. Muitas vezes, quantas coisas nós já abandonamos? Quantos compromissos já fizemos com a palavra de Deus? Ficou apenas no compromisso. E é isso que ele faz, filho. Vai vazando. Tão pouquinho, e a gente não percebe. É por isso assim que o diabo tem roubado a palavra, o ensino do nosso coração. Nós, que eu falo da igreja de Jesus Cristo. E nós não estamos percebendo. E aos poucos, amado, aos poucos vai vazando. Vazamos, amado, e nós não percebemos. Vai entrando a mordidão, vai entrando o desânimo, vai entrando a dúvida. Será? Entrou na cabeça, é um problema. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que vale a pena? Será que isso vale? Será que é bem assim? E assim começam as coisas. Ou seja, vai vazando aos poucos. E aí, Veltinho, a presença de Deus vai embora, filho. De que reclama o povo de Deus, a não ser do seu próprio pecado? Está escrito isso? A presença de Deus se vai esvaindo, vai saindo. É por isso que a gente precisa ficar atento. Preciso olhar e falar, pai, está vazando, isso aqui não pode mais, tem que consertar isso. Eu preciso reter. Nós precisamos. Nós passamos por tantas circunstâncias aí, o país, nós não fomos atingidos. Amado, o que Deus tem liberado, será que a gente está crendo nisso? Se crer, filho, vai impacta a medicina, os médicos, a ciência, filho, esse é o Deus, mas nós precisamos crer nisso, na palavra profética. Foi liberada a palavra profética aqui esse final de semana. Será que eu lembro disso? A gente precisa aqui, ainda há profetas, filho, no meio de nós. É isso que Deus está levantando. Deus está levantando. Então, filho, a gente precisa ficar atento. A palavra fala da falta de sabedoria.
a ausência da água viva. A palavra já diz isso. O povo é levado cativo, haverá fome e haverá sede, será retirada a palavra de Deus. Em Amós fala isso. Não vai ter problema com água, com comida, não. Da palavra de Deus, o povo vai sair de um lado ao outro e não vai encontrar uma igreja, e não vai encontrar uma palavra de Deus. É por isso que ele disse assim: grave nas tábuas do seu coração. Ah, mas ler a Bíblia é loucura. Olha aí, ó. E nós estamos aproximando já nesse tempo. Então, filho, nós precisamos reter essa água. Nós precisamos crer, filho. A hora que a igreja crê, nós vamos experimentar o milagre, filho. Porque não é possível que nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Todos nós que estamos aqui, nós temos a consciência do que nós estamos fazendo aqui dentro. Porque senão eu teria ficado em casa. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que possamos tomar posse, Pai, daquilo que foi liberado sobre a igreja, da palavra profética, que possamos crer nisso, Pai, e gerar essa verdade no nosso coração, para que o Senhor possa mover o seu milagre, a sua presença, transformar, e possamos ver diante dos olhos os seus sinais, os seus prodígios e maravilhas e milagre. Que possamos ter essa convicção. Pai, honra a fé do seu povo. Foi liberada aqui uma palavra profética sobre a vida dos seus filhos, daqueles que estão enfermos. Pai, ouve a oração do seu povo nesse lugar. Nós chamamos a existência, Pai do céu, aquilo que está escrito na sua palavra. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tomamos posse dessa palavra, Pai. Derrama a unção, cura, liberta, transforma, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Precisamos transformar. As pessoas, Pai, precisam beber essa água viva de nós. Que possamos ter essa consciência. E que possamos levar, Pai, essa verdade no nosso coração. Para que seja glorificado o seu santo nome. Para que a ciência, a medicina e os médicos possam ver, Pai, o que é um Deus poderoso. Leva seu povo em paz, Pai, com essa fé verdadeira no coração. Abençoa, guarda, proteja, dê ânimo, fé, convicção. E levanta aqui para os mestres, os pastores, os evangelistas, os apóstolos do Senhor. Libera o dom de cura. Libera, Senhor amado. Já foi liberado e nós chamamos existências para a verdade das palavras que foi liberada sobre esse lugar. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por tão grandes coisas que o Senhor tem feito em nosso meio. E te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais esse milagre, por fazer parte, Pai amado, de ser chamado, de ser escolhido para fazer parte de algo tão lindo e tão grandioso. Mas que a vaidade e o orgulho não entrem em nosso coração. É aí que vai vazar, é o buraquinho pequenininho, filho. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Pai, em nome de Jesus, a abundância, a manifestação física, Pai, da sua fidelidade conosco sobre essa mesa. Ser para nós alegria, sustento, comunhão e paz.